Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais um programa e hoje eu quero tratar de um tema, ele é muito perguntado no Facebook ou por e-mail e ele tem relação com espíritos obsessores. O que são os espíritos obsessores? Você acha que eles podem realmente fazer mal para nós? Como é que a gente pode se proteger? Allan Kardec assim já orientava que a obsessão é uma influência de um espírito desencarnado, malévolo, sobre o encarnado, sobre o ser vivo. Só que pouca gente sabe, quer dizer, a gente não para pensar nisso, mas a obsessão, ela também pode ocorrer entre o encarnado e o encarnado, entre um vivo e um vivo, e até mesmo, que é bem interessante, de um encarnado para um desencarnado, sabia? Tem tanta gente que fica perturbando o plano espiritual que você vivo pode ser um obsessor até por um plano espiritual. Interessante isso quando Allan Kardec pontua esse tipo de questão. A faculdade mediúnica, então, acaba sendo para os obsessores um meio para eles se manifestarem. E se ele não consegue esse contato mediúnico, ele vai tentar de todas as maneiras para te perturbar. Então, eles conseguem exercer uma influência sobre certas pessoas e podem se prender àqueles que têm uma forma de pensar semelhante naquele momento da tua vida. Curioso, lendo sobre isso, falando com vocês sobre esse assunto, eu lembro com os meus 13, 14 anos, que eu tinha um problema nesse sentido, mas eu também, como uma adolescente, eu era muito rebelde, muito difícil de lidar. Depois eu melhorei muito, depois que eu entrei e conheci esse mundo espiritual, espiritualista. Então, eu lembro que eu estava muito mais aberta, muito mais vulnerável para esse tipo dessa energia malévola, desse espírito obsessor. Então, eles vão atrair geralmente no momento em que você não está legal na sua vida. E existem, então, pessoas que elas são perseguidas e elas passam a agir de maneira grosseira, depressiva, a pessoa fica chorosa, não sabe por quê, em alguns casos ela até é obscena. Ou seja, e muitos obsessores também já devem ter ouvido falar, ou isso até pode ter acontecido com você, eles se manifestam através do sono. Quando o corpo está em repouso, a pessoa tem a sensação de que tem alguém no seu quarto, ou através dos sonhos você sente algo estranho na sua vida. Algumas outras pessoas que têm o problema com espíritos obsessores, elas ficam alheias a qualquer tipo de raciocínio. Não adianta você explicar, não adianta você conversar. Ela está em um outro aspecto da vida dela. E geralmente quando você critica essa pessoa, ela se melindra e faz teimar com aquelas pessoas que não compartilham do seu ponto de vista. Então, de acordo com a doutrina espírita, a gente tem que repelir o obsessor. Da mesma maneira que nós fechamos a nossa casa aos importunos. Mesmo as melhores pessoas podem, sim, num determinado momento, ter problemas com os obsessores. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter cautelas também nesse assunto. Tem gente que culpa tudo de errado que acontece na vida, mas ela não vê os próprios erros que ela está cometendo. Ou seja, não há pior cego do que aquele que não quer ver. E ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar a sua doença. Para o Espiritismo, não existem médios possuídos por espíritos. Isso me lembra um pouco o filme Exorcista. Não é assim. Mas ele tem a influência. Você entende a diferença? Não é que você está possuído por um espírito. Você tem a influência de um espírito obsessor. Esses obsessores podem ser simples, fascinados ou subjugados. Então, existem 3 tipos de espíritos obsessores. O obsessor simples, quer dizer, o médium sabe que ele está sob essa má influência. Pois tudo que ele fala, gente, mas tudo, qualquer coisa, ele cria um obstáculo.
tudo que está falando, existe um obstáculo e a coisa não vai para frente. Em alguns pontos, essa obsessão simples, ela chega até a ser uma obsessão física, porque as pessoas conseguem ouvir até manifestações de ruídos, alguns até pancadas, e outros ruídos cada vez mais fortes, quer dizer, esses são considerados obsessores simples. Existe também os obsessores fascinados. Eles produzem uma ilusão sobre o pensamento do médium que acaba ficando quase que paralisado, de alguma forma, diante da sua capacidade de julgar atos. E esses fascinados, eles geralmente atacam, eles pegam, se aproximam, se influenciam, não só das pessoas simples, mas também de pessoas inteligentes. E as pessoas mudam totalmente de comportamento. O que esse obsessor fascinado ele faz? A tática deles é inspirar o médium a se distanciar de todo mundo que quer abrir os olhos. E assim, o médium vai achar que só ele tem a razão. E a gente tem os obsessores subjugados, que eles também paralisam a vontade do médium e faz agir fora da sua normalidade. Ele está, na verdade, sobre um verdadeiro jugo. É uma obsessão quase que corporal, onde o médium chega a ter, ele fica tendo movimentos alheios a ele, e é preciso ter pessoas que consigam intervir. Geralmente uma pessoa com uma superioridade moral acaba se impondo esses espíritos e pede a saída. Esse chega quase a casos que a gente vê, geralmente em igrejas, algumas vertentes das igrejas católicas, inclusive aqui na Paulista tem uma igreja assim, onde você, através das orações, as pessoas elas são influenciadas por esses espíritos obsessores que, através de muita oração, eles conseguem sair, conseguem se afastar. Mas como é que a gente consegue evitar esses espíritos obsessores? Você já deve ter conhecido pessoas que só reclamam, ou mesmo você, numa fase da sua vida que você estava chata, estava difícil por problemas ou financeiros, uma separação, um problema um desemprego, e a pessoa só passa a reclamar. Nesse caso, o Espiritismo ele orienta que a gente tem que destruir esse tipo de domínio. Como é que a gente destrói? Coloca-se o teu anjo da guarda na tua frente, a ponto da ação de você destruir esse obsessor. Então não adianta, para você retirar o mal da tua casa, você tem que chamar o bem. Por melhor que seja o caráter de alguém, os motivos da obsessão variam, mas a sua única intenção do obsessor, desse espírito, é o desejo de fazer o mal. E como eles sofrem, claro, eles querem fazer os outros sofrerem. E eles sentem um prazer em atormentar o médium e os mais próximos. Esses espíritos muitas vezes agem por ódio e inveja do bem, e é por isso que eles acabam atormentando as pessoas mais honestas. Então, 2 fatores se mostram essenciais. Provar ao obsessor que é impossível vencer o médium e cansar a sua paciência ao se mostrar como mais paciente do que o médium. Através do quê? Através das orações. É gozado que já tenho 35 anos de exercício mediúnico espiritual, né? Eu lembro quando eu tinha uma escola há 20 anos atrás, não, há menos, 14, 15 anos atrás, mas eu fiquei 20 anos com a escola e algumas pessoas, elas sofriam uma influência de um espírito obsessor. Bastava ela ficar num quarto por um tempo, a gente fechava a porta, como não tinha plateia, aquele espírito acabava se afastando. É isso que a gente tem que também ter um tipo de cuidado para não alimentar, de repente, uma forma. Você ir alimentando, aí chama vizinho, chama uma amiga, Quando vê tem 10 pessoas em torno, esse espírito ele está vendo que tem plateia e vai acabar ficando até mais tempo do que o necessário. Quando esse espírito obsessor ele estiver convencido que está perdendo o seu tempo, ele vai se retirar. Assim como fazem os importunos quando a gente não dá ouvido. Então, pensa nisso. A gente tem que fazer sempre um apelo fervoroso ao teu anjo protetor. E gozado, quando eu recebo os e-mails, a pessoa falando, Mônica, eu estou sentindo que eu estou com uma influência ruim, eu falo, filha, faz uma oração para o teu anjo da guarda, ore para Deus, ore para os seus anjos. Ela fala, não, isso não adianta. Então, por que está me perguntando a minha opinião? E quando a gente contesta isso, ele diz que já rezou,
que isso não adiantou, que não aconteceu, a gente tem que tratar tudo isso de modo firme. Orar em nome de Deus, de Jesus e dos seus anjos da guarda. O problema é que muitas vezes a questão do obsessor é uma forma de colocar um desagravo diante de uma situação. E como é que a gente sabe que o médium está obsediado? Primeiro, ele quer constranger, ele quer perturbar, ele quer incomodar. E ele vai chocar, porque você não vai ter tanto bom senso. Em alguns casos, em alguns médiums, eles persistem na comunicação, ou tanto escrita, ou de audição ou visual. Ele crê que dele a palavra é a mais correta. A pessoa acaba se afastando daquelas que querem falar e aconselhar. Em muitos casos, eles agem ou falam contra sua vontade e, em último caso, podem acontecer, inclusive, os ruídos e as desordens que acontecem ao seu redor. Então, olha, não existe nenhuma fórmula, nenhum procedimento material ou palavras. Tudo isso, claro que vale a pena, mas se o próprio médium não estiver disposto a afastar esse obsessor. Quer dizer, o que não pode faltar ao médium é essa força de vontade, que é suficiente para tomar uma atitude. Então não se pode atribuir a ação direta dos maus espíritos ou tudo que você está passando de ruim, você começa a dizer que ou é macumba, ou é espírito obsessor, ou é influência de maus espíritos. Você também pode estar, se você está semeando vento, você vai colher tempestade. A gente sempre tem uma resposta ao qual nós plantamos. Então, muitas vezes os problemas não deixam de ser tipo de uma consequência da tua negligência ou da tua imprevidência. E outra coisa, todo mundo já deve, eu pelo menos até por conta dos mapas astrais que eu faço, a astrologia ou outro tipo de consultoria, muitas vezes que dizem que sempre estão com problemas de estarem sendo obsediadas, na verdade já chegou-se a uma conclusão que pode ser 35% da população. A gente poderia pensar e cogitar também uma possibilidade dessa pessoa fazer uma terapia, ou uma terapia com psicólogo, ou uma terapia com psiquiatria mesmo, com um psiquiatra. Você pode, em alguns casos, estar passando e precisa ter um reajuste, até mesmo através de remédios. Aí você fala, Mônica, imagina, você é médium, você é espiritualista, você não pode falar para as pessoas irem procurar terapia. Claro que eu posso. Primeiro, meu signo é virgem, quer dizer, eu sou espiritualista, mas eu tenho os pés no chão. A gente precisa também ter consciência. Uma hora, você precisa refletir até que ponto que aquela tristeza profunda, aquele sentimento de angústia, vontade de se matar, é por conta da presença de um espírito obsessor, ou se é você mesmo que pode estar precisando de uma terapia. Quantas pessoas têm problemas de bipolaridade? Quantas pessoas têm problemas de depressão profunda e não se tratam, achando que tem relação com os espíritos obsessores? Quer dizer, por isso que a gente tem que fazer esse tipo de reflexão. E é o que eu falei, mais de 30 anos de exercício mediúnico também, tanto na Umbanda, no Candomblé e no Espiritismo, uma grande maioria dos obsediados, eles estão semi-inconscientes, enquanto muito poucos, quer dizer, o semi-inconsciente pega 98%, e o totalmente inconsciente, que não lembra de absolutamente nada, são só 2%. Ou seja, essa ação inoportuna, a pessoa tem a consciência do que está ocorrendo. Porém, não é proibindo alguém de frequentar um centro espiritual que vai cessar o problema. Essa pessoa tem que entender que ele é o responsável, que ele vai ter o poder de mandar embora ou de continuar aceitando a situação. Claro, é isso que a gente tem que ter consciência para a gente meditar e entender o que a gente pode fazer. E antes de dar prosseguimento, que eu vou passar umas dicasinhas para vocês aliviarem essa pressão desses espíritos ruins, essa energia negativa, eu vou deixar até o meu endereço lá no Facebook, para você quiser conhecer. Todo dia eu estou postando mensagens espirituais que eu adoro. Você coloca assim na busca, Mônica Buon, B-U-O-N. Colocando isso, você já vai chegar na minha página. Meu nome é muito complicado, as pessoas acabam escrevendo errado e não chegam à página. Então, você vai no Facebook, tem a fanpage. Eu tenho mais 2 outros perfis. Eu tenho um que já tem 5.000 pessoas. No outro, 1.900, 2.000 pessoas. Você pode pedir que eu adiciono lá.
vai na fanpage curtir. Assim você recebe todo dia as postagens, com conteúdo espiritualista, que eu sempre estou postando da Zíbia ou do Chico Xavier. Eu posto página dos meus livros, as pessoas gostam bastante. Nessa fanpage a gente está com, eu não lembro quantos, se é 35, 36, 38, não me lembro. Lá você recebe as mensagens diárias e é uma forma da gente ir trocando um tipo de comunicação. Então, clica no busca Mônica Buon, B-U-O-N, porque é Buonfiglio. Mas como todo mundo erra o sobrenome, coloca Mônica Buonfiglio, Mônica Buon, desculpa, B-U-O-N. Aí você chega lá na minha página para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Lá a gente faz os sorteios dos livros, tem que mais que a gente faz? Bom, além das postagens, temos sorteio dos livros. Eu falo das palestras onde que eu vou estar para você acompanhando o meu trabalho, tá bom? E como é que a gente, continuando agora, e como é que a gente pode se proteger desses espíritos obsessores? Nada melhor, como eu falei para vocês, é a oração. Por exemplo, o Salmo 22, 23 e o 30 são ótimos nisso, principalmente o 30. O 30 ele é muito bom para você afastar esses espíritos obsessores. Coisinhas mais simples que a gente pode fazer, por exemplo, uma delas é a magia branca, que isso vocês me acompanham há anos. Eu explico no livro da Magia dos Anjos Cabalísticos, onde você pode fazer a ancoragem do anjo através das velas branca, amarela, rosa, vermelha, azul, verde e lilás, que você consegue ancorar o teu anjo. Ancorando, você sente aquela sensação de paz profunda. Os salmos, como eu já falei, no salmo aberto no Salmo 22 e 23. Pensamentos positivos. E eu vou ensinar uma bonita agora, que é uma defumação, a defumação dos anjos da guarda. Você vai fazer com cravo e açúcar. Como é que você faz? Pega o teu liquidificador, o copo, né? Você vai colocar 2 porções de cravo para 1 porção de açúcar. Então, você pode pôr 4 de cravo e 2 de açúcar. Você vai bater no liquidificador. Vai virar um pozinho. É esse pozinho que você vai colocar no carvão em brasa. Então, como é que você faz? Pega uma frigideira velhinha, coloca o carvãozinho lá, joga um pouquinho de álcool, tudo, deixa ela bem em brasa. Esse pozinho do liquidificador você vai jogando e vai defumando a sua casa de trás para frente com a frigideira. Se você tiver medo de fazer por conta da brasa, tenta pegar uns 10 gravetinhos de cravo, do incenso de cravo, também vai ter a mesma função. Toda vez que você estiver num canto de uma casa, você, com o dedo mediano, que é a sua varinha de condão, na mão direita, você vai falar: cada casa tem um canto, cada canto tem um anjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, entre uma parede e outra, você vai rezando o Pai Nosso, a Ave Maria. Dependendo do tamanho da parede, você vai rezando e defumando e limpando o ambiente. Você pode defumar as pessoas que estão dentro da sua casa. Então, você vai do fundo, né? Você já fez o braseiro, a brasa está lá bonitinha, você vai jogar o pozinho do liquidificador. Só que eu aconselho, tira logo do liquidificador, porque ele parece uma tinta, você não vai pretejar todo o seu copo. Põe num pratinho e vai colocando com os dedinhos, assim, um pouquinho mesmo, que vai ficar aquela fumaça. E você vem rezando o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Você vem rezando. Cada quina da sua casa, cada canto, você para e vem. Cada casa tem um canto, cada canto tem um anjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, entre uma parede e outra, você vai fazendo isso. Eu já vou pedir para você ficar de branco. Usa uma roupinha branca, você vai fazer isso na casa inteira. Na primeira experiência, você vai ver quanto que você vai precisar de cravo. Você vai repetir isso se você desejar de 3 em 3 meses e vai defumando a sua casa e rezando o Pai Nosso, Ave Maria, e vai rezando. Ou um salmo, se você quiser. O importante é você estar com o coração. Tem alguns lugares que você vai achar incrível, porque a fumaça de repente vai apagar como se tivessem jogado água. Quando isso acontecer, é que pode ter a presença de algo espiritual que a gente tem que remover. Então, deu para entender como é que funciona? No final, você vai recolher tudo depois de frio, você vai deixar essa panelinha lá na frente. Depois que ele esfriar, você vai colocar num saquinho. E se você puder deixar sobre um gramado, tá bom. Nada de magia se joga dando descarga na privada
ou você jogando na pia da sua cozinha. Não pode. A magia você tem que descartar ela sempre na natureza. Então, recapitulando, você vai pegar 2 partes de cravo e 1 de açúcar. Vai bater no liquidificador. Se isso for complicado para você, pega umas 10 varetas de incenso de cravo, segura as 10 varetas, tem que estar bastante fumaça. Você vai levando, vai mentalizando para que Deus e os seus anjos limpem a sua casa e vai orando. Quando você chegar na quina de um quarto, dos quartos, né? Aí você vai falar, cada casa tem um canto, cada canto tem um anjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E vai defumando. Fala para as pessoas que estão junto também para se vestirem de roupas mais claras, pede para levantar os braços e você vai defumando, defuma debaixo do braço, pede para ela virar, vai defumando, vai orando e você está limpando a sua casa. Você vai sentir um ambiente muito bom. E o que eu aconselho você, depois que você fizer isso, você vai deitar sempre com uma roupinha clara, toma o seu banho, ponha uma roupa bem clarinha, evita comer comida muito pesada, evita comer carne vermelha naquela noite, porque em alguns casos essa defumação é tão poderosa que você pode sentir até enjoo, também um pouquinho por conta do cravo, que é forte na verdade, mas eu tenho pessoas que jantaram e passaram mal depois, porque você está numa presença espiritual onde você limpou tudo. Então você tem que preservar o seu corpo físico também, com uma alimentação mais leve e mais suave. Fica limpinha, bonitinha, evita bebida alcoólica, claro, evite ter contato com alguém na noite, e assim você vai preservar. Quanto tempo dura essa limpeza? 3 meses. É uma limpeza, ela é muito forte, você pode fazer invocando o teu anjo da guarda, e você vai sentir... Bom, e além disso, sua casa vai ficar com um cheiro delicioso de cravo com açúcar. Até os vizinhos vão perguntar o que você fez. É um cheiro muito bom, é muito agradável. E deixa depois as janelas abertas para esse conteúdo todo, esse conteúdo da quinta essência, vamos dizer assim, ele se dissipe. Sentiu mal, você pode fazer. Bacana isso, né? Quer dizer, é uma das coisas... Outra coisa que se você quiser para preservar, coloca um copinho de vidro com água e sal. Em alguns casos, isso atrás da porta de entrada, em alguns casos, o ambiente está tão pesado, gente, que a água com sal, ela enche, parece que você colocou um sal de frutas, impressionante, por conta dessa presença, dessa coisa maligna espiritual, a água e o sal consegue depurar o ambiente. Bacana, né? A gente sempre conhece um pouquinho mais. E agora, eu sempre falo que o programa passa tão rápido, eu tenho tanto... Imagina você ter 35 anos de conhecimento espiritualista com vontade de ensinar tudo isso para vocês. Mas nos programas eu vou passando devagarinho, vocês vão gravando o programa, ouvindo lá, eu estou no YouTube, pela editora Companhia dos Anjos. Clica no YouTube, editora Companhia dos Anjos, você tem todos os arquivos, tá bom? E a gente encerra desejando para vocês muita paz, muita saúde, muita felicidade, tranquilidade, abertura de caminhos e muita prosperidade. Porque bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado. Amém, amém e amém. E até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, namastê, fiquem com Deus.